Então, o primeiro comentário que eu queria fazer é sobre essa terminologia. A pessoa que investe em ações pensa no longo prazo, ela tem o nome de holder. Ele ou position, é aquele investidor que não tem por prática vender os ativos, girar os ativos com uma certa frequência. Normalmente, ele entra numa ação com um objetivo pré-estabelecido e só sai dessa ação se ele perceber que essa meta que ele traçou na estratégia de investimento dele já não faz mais sentido, dado os fundamentos da companhia. Nós temos nesse mundo do holder figuras ilustres, como o nosso querido velhinho de Omaha, né? O Warren Buffett, que é citado em vão em todas as redes sociais, porque ele é uma referência, ele construiu a fortuna dele fazendo investimentos, usando as técnicas que embarcam a análise fundamentalista. Nós temos também o Peter Lynch. O Peter Lynch ele ficou muito famoso administrando um fundo da Fidelity. Ele ficou 9 anos à frente desse fundo. Esse fundo, números de grosso modo, quando ele entrou no fundo, o fundo tinha um patrimônio de 900 milhões. Quando ele saiu, beirava 8 bilhões. Hoje parece pouco, só que eu estou falando de números da década de 90, onde $1 bilhão era muito mais dinheiro do que hoje, antes desse afrouxamento monetário e das atuais coisas que nós estamos observando. Então, são essas pessoas, são essas entidades que são espelhos de muitos nesse mundo holder. E não podemos esquecer também do chefe de todos eles, que é o Benjamin Graham, aquele famoso por ter escrito O Investidor Inteligente, que, se eu não me engano, na década de 50 dos Estados Unidos, revolucionou a forma de se olhar para investimento, para gestão de portfólio e para percepção de risco. Então, o holder é todo aquele investidor que busca, na minha definição, formar patrimônio com ações. Com o objetivo de quê? De obter, eu acho que o objetivo fundamental, que para uns é sonho e para outros é objetivo, é atingir a independência financeira. O que seria independência financeira? Eu, basicamente, poder viver com a renda oriunda dos meus investimentos, sem me preocupar em ter chefe, sem me preocupar em resolver problemas como empresário. Esse é um objetivo que a grande maioria dos holders busca alcançar. E já introduzindo, uma reflexão que eu fiz na minha jornada foi o seguinte: poxa, eu acho que o século XXI ele vai ser muito mais desafiador do que o século XX. Nós temos algumas reflexões para poder fazer e pensar como o holder ele deve se comportar dentro de uma série de mudanças que o mundo já vinha sofrendo e que muitas delas existe a aposta de que a própria pandemia, o próprio Covid, ele vai aumentar a velocidade dessa jornada. Então, nesse contexto, quando eu pensei nessas reflexões, eu lembrei da própria teoria da administração, que a gente também usa dentro do contexto da análise fundamentalista, que é a matriz SWOT. Matriz SWOT é um tema muito usado em avaliação estratégica de um negócio. Então, eu estou montando um planejamento estratégico e eu defino uma série de critérios para eu poder tomar decisões, né, com relação a isso. E aí eu que penso o seguinte: por que não criar uma matriz SWOT do holder no século XXI? Então, a própria matriz SWOT diz o seguinte: então, o S vem de forças, né? Strengths. Oi, pois não. Desculpa te interromper, eu não queria que você não perdesse o raciocínio. O pessoal está perguntando se não tem como você aumentar a apresentação. Acho que ele está no modo. Se o senhor puder fazer isso. Aqui, com certeza. Desculpa. Imagina. Não, por favor, me avise, porque senão eu vou falando aqui e... Eu acho que não sei se dá no modo como apresentação, professor. Não, o modo apresentação, como eu trabalho com 4 monitores, então tá aí certo, então, okay. vira uma confusão danada aqui. Melhorou a visualização? Melhorou. Se o pessoal comentar alguma coisa, eu falo com o senhor. Obrigado. Então, mas vamos começar aqui, então. Deixa eu dar mais um zoom aqui. E
eu tenho certeza que vai ficar melhor. Aí eu vou manipulando aqui. Então, o S vem de forças, o W vem de fraquezas, weakness, o treat de desafios e o O de opportunities. E a gente usa muito esse mecanismo para avaliar a estratégia de uma empresa. Então, o que eu pensei? Vamos olhar no caminho desse investidor de longo prazo, nesse investidor que quer formar patrimônio, constituindo um portfólio de ações, o que são as forças dele nesse momento, que a gente pode projetar para o século XXI? Primeiro, disponibilidade de conteúdo, é uma coisa que eu me lembro até hoje, eu comecei a trabalhar no mercado de capitais em 1998, eu entrei na corretora no meio de uma série de circuit breaks, por conta da época, era a crise da Rússia, teve um monte de crise entre 98 e 99, e eu tive a oportunidade de entrar na corretora no meio, no olho desse furacão. E uma das dificuldades que eu senti na época é que eu tinha que literalmente implorar por informação junto aos meus pares. Se eu quisesse saber o que é um dividendo, eu não tinha internet naquela época. A internet ela ainda era... Eu tinha internet, mas os conteúdos eram incipientes. Inclusive, eu senti tanta dificuldade de obter conteúdo sobre ações que eu lancei um dos primeiros blogs relativos à renda variável, que na época foi citada pela mídia, que estava também na época da bolha.com, aí eu achei que ia ficar rico, aquela coisa toda, que depois a gente viu que o buraco é bem mais embaixo. Então, hoje nós temos disponibilidade de conteúdo, de informações. Hoje a empresa solta uma informação, essa informação ela pulveriza com uma velocidade astronômica. No início da minha jornada, as empresas mal tinham um site de RI, eu acho que isso nem existia, esse conceito de site de RI. Também de serviços, hoje nós temos a plataforma A, a plataforma B, sintetiza sua carteira, te joga o fato relevante. Então, você como investidor está muito bem aparelhado para acompanhar o mercado. Acesso ao mercado, tem um outro detalhe importante nessa linha de acesso. Quando, antigamente, se você quisesse comprar ou vender uma ação, tinha que gastar 0,5% do valor operado. Hoje, tem corretora que cobra merreca, até tem corretora que não cobra nada. Então, também o home broker ele está disponível lá em larga escala, com uma velocidade bastante impressionante. Então, em tese, o acesso ao mercado, a disponibilidade de conteúdo, a disponibilidade de conhecimento, está tudo muito fácil. Isso gera forças, mas também gera fraquezas. O que acontece? O que eu elenquei como fraquezas? Muita desinformação. Então, aquela velha história. Poxa, se eu sou convidado para fazer uma apresentação como essa, eu faço questão de comentar que eu trabalho exclusivamente com ações há mais de 20 anos, não é para me vangloriar de nada, não. É para dizer o seguinte, que nesse mercado a experiência faz diferença. São mãos calejadas. Já tomei vários prejuízos da minha vida para saber o que funciona melhor e o que realmente não funciona. Hoje, nós temos aquela visão de autoridade imposta. Uma pessoa faz um curso, lê meia dúzia de livros, decora O Investidor Inteligente do Benjamin Graham e já se impõe na internet como um especialista e adquire uma miríade de seguidores. Isso é um problema, porque no meio desse processo acontece muita desinformação. Quantas vezes o meu coração já torceu de ver gente falando coisas que não fazem o menor sentido? Todos vocês estão aqui comigo, eu tenho certeza que já passaram por essa experiência e sabem em maior ou menor grau do que eu estou falando. O outro detalhe, muitos métodos. Então, cada um fala, o meu método bala de prata, outro, o meu método tiro na reta, e cada um quer te vender uma caixinha preta, uma fórmula pré-concebida e diz que aquela fórmula é imbatível. A minha pergunta que não se cala, poxa, se esse método seu é tão bom, por que você divulga ele? Você não fica quietinho no seu canto, ganhando as fortunas que você diz que esse método possibilita? Então, isso é uma questão também que a gente tem que tomar cuidado, que não existe fórmula pronta, porque a própria natureza do mercado muda. Ora, pois, você imaginava ter uma taxa de juros brasileira na ordem de 2%?
Se eu dormisse há 10 anos, em 2008, e acordasse hoje e visse essa realidade, eu ia achar que literalmente tinha acontecido alguma coisa comigo. É uma coisa nova, que nós temos que nos adaptar, que o Brasil também trabalhando com uma taxa de juros baixa. Então o mercado muda. O método que funciona no momento A não necessariamente vai funcionar em um momento B. E o terceiro, por um tempo eu falei que nós temos muitos serviços, é bom, também é ruim. Poxa, qual é o melhor? O que eu preciso? Qual que é a dor que esse serviço resolve? Então você acaba testando um monte de coisa e perdendo tempo com aquilo que é o core, na minha visão, que é justamente você analisar ativos. Tanto é que eu já, apesar de eu falar de não usar o nome do Buffett em vão, essa história é verdadeira e eu gosto sempre de citá-la. Você chegar para o Warren Buffett e perguntar assim, qual que é uma dica de investimento? Ele vai falar assim para você. Você gosta de estudar? Você gosta de estudar? Se você responder, não, gosto, então você vai falar assim. Ele vai falar para você assim, então estude as empresas de capital aberto. Aí fala, Buffett, mas são, sei lá, mais de 5, 6, 7 mil empresas. Ele vai te responder, comece pela letra A. Agora você fala para ele, Buffett, não nasci para isso, não tenho tempo, não tenho paciência, não tenho vocação. O que ele vai te falar? Investe no ETF, que é aquele tipo de investimento que você vai ter a sua rentabilidade indexada a um índice específico. O mais famoso lá fora é o S&P 500. Então, você vai ter a sua rentabilidade associada ao ganho médio de mercado. Então, assim, às vezes, o simples faz a diferença. E esses muitos serviços podem te tirar do core, que, como eu falei, sugestão dele, estude as empresas de capital aberto. Pensando um pouquinho nos desafios. Primeiro desafio que eu acho, como tem muita informação disponível, é pensar com a própria cabeça. Você tem que estar confortável com o seu investimento. Então, quanto mais raiz for a sua visão, mais em linha com as suas crenças, eu posso lhe afirmar que mais confortável você vai sentir. Um problema que muitos investidores passam é seguir uma dica A, B ou C, e na hora que dá errado, esse investidor não sabe, primeiro, o porquê que deu errado, e segundo, não tem a quem recorrer. Eu tenho inúmeros exemplos de mercado que eu poderia dar, de situações onde muita gente entrou em um ativo em efeito manada, depois esse ativo teve problemas de governança corporativa, e aí as ações despencaram e as pessoas ficaram, e agora? O que eu faço? Então, pensar com a própria cabeça, eu acho que é um dos principais desafios para o holder do século XXI. Segundo, controle. Por que controle? Porque o excesso de informação leva a uma coisa chamada dissonância cognitiva. Ou seja, você começa a duvidar das suas próprias decisões. Então, muitas vezes, vale a pena você desligar a internet e seguir convicto na sua jornada, porque o excesso de informação pode fazer com que você perca o controle da sua estratégia e saia eventualmente dela de forma prematura. Então é um outro desafio que a gente tem que ter, que é evitar esse tipo de situação. Um outro ponto, eu costumo dizer, gente, que a bolsa ela vai te ajudar, ela vai acelerar a sua jornada financeira se você fizer a coisa bem feita. Mas o que vai te dar a matéria-prima para você poder investir é o seu superávit. Então, não estou falando, o trabalho, sim, mas não adianta nada você trabalhar, ganhar 40 mil reais por mês e gastar 39. A sua taxa de poupança não vai te levar absolutamente a lugar nenhum. Isso é uma coisa que é dito por todo mundo, mas na hora que você vai reunir a família e vai falar assim, não vai ter mais japonês de quinta-feira, o buraco fica um pouquinho mais embaixo. Então, nós estamos no momento, nós estamos na época da sociedade de consumo, isso é uma força que vai ser sempre um desafio para nós, para manter um superávit decente no nosso acúmulo de patrimônio, que vai ser a matéria-prima para a gente poder realmente
fazer os nossos investimentos. A consistência, que é aquela vontade de aportar sempre. Então, gente, uma verdade Roma não foi construída num único dia, e essa história de que você vai formar o teu patrimônio de uma hora para outra só vai funcionar se você ganha na loteria, e nós sabemos muito bem que não é uma tarefa, não é uma tarefa fácil, e a grande maioria não consegue. Então, a consistência dos seus aportes, a sua disposição em poupar e a sua disposição em estudar para fazer as alocações corretas é o que vai fazer a diferença na sua jornada fundamental. Então, outro desafio é você manter a consistência, porque os desafios são muitos. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente tá deprimido, ou a gente está num momento tenso de carreira, um momento muito peculiar agora da época do Covid, muitas empresas passando por incertezas. Então, né, são essas forças externas que podem atrapalhar a nossa consistência. Então, o desafio aqui é também manter a consistência dos investimentos, dos aportes. E, por último, a coerência com o seu perfil. Poxa, se você entende que você é uma pessoa mais conservadora e que está na bolsa porque você chegou à conclusão que a renda fixa vai passar um bom tempo aí com retornos medíocres, eventualmente negativos em termos reais. Poxa, seja coerente com o seu perfil, vá em ativos que você considera de menor risco. Não caia na tentação de colocar, sei lá, vou falar essa empresa aqui, pelo amor de Deus, não é dica de investimento, nem desinvestimento, nada disso. Eu tenho que dar elementos para essa discussão. Então, assim, eu costumo brincar em sala de aula, pelo amor de Deus, não vai pegar o seu patrimônio e colocar 70% de uma empresa como a Oi. Não faz o menor sentido, né? Pelo amor de Deus. Então, um outro desafio, nesse mundo de excesso de informações, você tem que manter a coerência com o seu perfil. Saber montar, visualizar os riscos daquela empresa que você está investindo, entender se ela está aderente com o seu apetite por risco. Então, esse é um outro componente muito importante aqui na nossa jornada. Indo agora para as oportunidades, nós estamos num momento, de novo, ambiente político. Então, querendo ou não, a gente sabe que esse ambiente ele oscila, mas existe uma vontade de alguns grupos de fazer um ambiente mais liberal, dando mais, né, no cunho que eu quero dizer, dando mais oxigênio para a economia poder trabalhar. Nós estamos falando de novas relações econômicas. Um exemplo que está muito na boca do povo atualmente é a questão do home office, é a questão se tudo continuar, se não, né, nessa linha, as empresas vão ter uma capacidade global de captar talentos. Então, muitas relações econômicas estão mudando. Muitas questões relacionadas à tecnologia. Vou dar um exemplo. Poxa, quantas vezes na minha vida eu peguei metrô para dar aula para 5, 6 pessoas, alegre, feliz e contente, porque eram as pessoas que tinham contratado o curso, que a minha responsabilidade era ministrá-lo. Hoje eu consigo fazer uma webinar e já tive a oportunidade de ter 2, 3 mil pessoas conectadas olhando o conteúdo. Isso, por um lado, é uma grande responsabilidade, mas, pelo outro, também é uma grande oportunidade da gente poder disseminar conhecimento que acaba transformando as relações econômicas das pessoas a partir do momento que elas ficam mais críticas. Então, são boas. Hoje, eu quero dizer o seguinte para você. Hoje, você tem a capacidade de aprender o que você quiser. Qualquer vontade que te dá de aprender um conteúdo novo, nós temos uma farta disponibilidade de cursos, workshops, webinários na internet para você poder estudar. Eu acho isso uma grande oportunidade. Nós tivemos, na semana passada, uma notícia bastante relevante, que a partir de 1º de setembro, os investidores vão poder selecionar empresas americanas para investir via B3. A CVM liberou as BDRs não patrocinadas para os investidores ditos comuns. Nós,
humildes mortais que não temos aí 1 milhão no mercado, aplicado no mercado financeiro. Poxa, se você imaginar a abertura que isso dá para novas oportunidades de investimento, para novas oportunidades de estudo, tem muita coisa positiva acontecendo, que são oportunidades que a gente tem que se atentar. E acaba também essas questões relacionadas, as relações sociais vão se transformando, né? Muito se fala hoje sobre isso, e por conseguinte também novas tecnologias. Então, assim, aquela história essa matriz, eu quero mostrar um pouquinho da tese de que o copo pode estar meio cheio, mas o copo pode estar meio vazio numa ponta, mas é meio cheio na outra. Então, muitas coisas que são desafios também são oportunidades. Muitas coisas que são forças também podem se tornar fraquezas. Então, depende muito do seu preparo para poder conduzir essa realidade e poder trabalhar para atingir os seus objetivos. Então, é dentro desse pano de fundo que eu coloquei que a gente, como investidor, saindo da premissa que nós estamos aqui numa aula de introdução à análise fundamentalista, esse é o cenário que o investidor que adota essa técnica está vivenciando. Então, o meu objetivo aqui é realmente te motivar a estudar, porque nós temos várias oportunidades que vão surgir.